CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Esta apresentação vai centrar-se num dos elementos da arquitetura de verde do PEPAC, os requisitos legais de gestão, definidos no âmbito da condicionalidade e que têm por tema a segurança alimentar, cingindo-se, todavia, à produção vegetal, na vertente da produção primária. Assim, esta apresentação está estruturada em 4 pontos. O primeiro, que respeita a arquitetura verde do PEPAC, sendo o PEPAC o plano estratégico da política agrícola comum para Portugal no período 2023-2027, que, na prática, materializa as medidas de apoio definidas ao abrigo da PAC. Um segundo ponto, relativo à condicionalidade, aprofundando o que é e a quem se aplica. Um terceiro, relativo aos requisitos legais de gestão, no qual vamos apresentar a sistematização por temas. Um quarto, a apresentação do requisito legal de gestão relativo à temática em análise, a segurança alimentar na produção vegetal, na vertente da produção primária. Assim, relativamente à arquitetura verde do PEPAC, sendo o PEPAC o plano estratégico da política agrícola comum para Portugal no período 2023-2027, que na prática materializa as medidas de apoio definidas ao abrigo da PAC, a arquitetura verde é o que chamamos ao conjunto de elementos do PEPAC que visa assegurar o desempenho ambiental das explorações agrícolas. A arquitetura verde do PEPAC está aqui representada neste esquema. Na base temos a condicionalidade, que é um conjunto de normas, requisitos legais de gestão ou boas condições agrícolas e ambientais que os agricultores que recebem apoios têm obrigatoriamente de satisfazer no desempenho da sua atividade agrícola, e o seu cumprimento condiciona o pagamento das ajudas por hectare e cabeças normais a que se candidatem. Acresce que a condicionalidade foi reforçada, já que as normas das BCAA integraram as componentes do greening, que no anterior quadro de programação eram pagas e agora deixam de o ser e passam a ser obrigatórias. A manutenção das pastagens permanentes, a diversificação e a superfície de interesse ecológico. A condicionalidade constitui a baseline, o patamar acima da qual são definidos as condições de elegibilidade e compromissos dos regimes ecológicos, medidas agroambientais e pagamentos natura, intervenções de caráter ambiental e de adesão voluntária por parte dos agricultores. Daí que a exigência ambiental vá aumentando, tanto mais que a base definida é agora mais exigente. Complementarmente, existe ainda a intervenção dos investimentos não produtivos, também da adesão voluntária, que visa apoiar a realização de investimentos relevantes para a concretização de objetivos ambientais, como, por exemplo, a recuperação de muros de suporte em pedra posta ou a instalação de galerias ripícolas, a instalação de bosquetes, de abrigos ou sebes. E assim fica concluída a apresentação da arquitetura verde do PEPAC. Então, aprofundando o que é a condicionalidade. A condicionalidade é um mecanismo que pretende garantir que o agricultor pratica uma agricultura sustentável, que integra as preocupações climáticas e ambientais, assegura a segurança alimentar e, desta forma, a saúde pública, assegura o bem-estar animal e, desde 2024, integra preocupações de caráter social. Estas normas a cumprir, que é o mecanismo para garantir que o agricultor pratica uma agricultura sustentável, define normas e estas normas estão integradas em 3 grupos: os requisitos legais de gestão, as boas condições agrícolas e ambientais e a condicionalidade social. A condicionalidade social tem um enquadramento específico no regulamento comunitário, distinto dos requisitos legais de gestão e das boas condições agrícolas e ambientais. Sendo o seu foco a vertente social e não a ambiental, não fazendo por isso parte da arquitetura verde, não falaremos mais da condicionalidade social.
Então, que normas há a cumprir? Temos os requisitos legais de gestão e as boas condições agrícolas e ambientais, isto estando focados na arquitetura verde. Os requisitos legais de gestão são normas que os agricultores já são obrigados a cumprir ao abrigo de regulamentos ou de diretivas comunitárias transpostas para o direito nacional, enquanto as BCAA são normas que vão ao encontro de preocupações que estão definidas em regulamento comunitário, tais como a proteção dos solos, da água e da biodiversidade. Em caso de incumprimento destas normas, requisitos legais de gestão ou BCAA, que sejam da responsabilidade do agricultor, o montante total dos pagamentos do ano em causa é reduzido ou mesmo totalmente suprimido. Aqui, antes de passarmos a ver quais são os pagamentos que sofrem estas reduções, há que chamar a atenção para o facto de, quando quer os requisitos legais de gestão, quer algumas BCAAs, são definidas à luz da legislação nacional, tal significa que, em caso de incumprimento, o agricultor poderá ter uma coima ao abrigo da legislação nacional, para além da penalização que tem na condicionalidade, ou seja, da redução ou supressão dos pagamentos. Portanto, há uma duplicação de penalizações. E a quem se aplica a condicionalidade? Quais são os pagamentos que sofrem redução em caso de incumprimento dos requisitos legais de gestão ou das BCAA? O apoio ao rendimento base, o pagamento aos pequenos agricultores, o apoio redistributivo complementar ao rendimento, os apoios associados, os regimes ecológicos, as medidas agroambientais, as MAZDs e os pagamentos da Rede Natura. Muito importante o facto de ficarem isentas de controle da condicionalidade as explorações com superfície agrícola até 10 hectares. Todavia, isto não significa que não tenham de cumprir tudo aquilo que está disposto na legislação nacional que seja utilizado para a condicionalidade, embora não estejam isentos de controle da condicionalidade. Vamos então ver quais são os requisitos legais de gestão definidos para cada tema, como estão sistematizados. E os requisitos legais de gestão são 11 e distribuem-se por estes 5 temas: água, biodiversidade, segurança alimentar, produtos fitofarmacêuticos e bem-estar animal. Vamos então analisar, no âmbito da condicionalidade, o tema da segurança alimentar na produção vegetal, na vertente da produção primária. Deixa-se aqui uma chamada de atenção relativa ao facto de a apresentação que se segue não ser exaustiva face à quantidade de informação envolvida. Vamos então analisar o requisito legal de gestão 5, relativo ao Regulamento da Segurança dos Alimentos, Regulamento número 178/2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios, sendo todavia depois executado por uma série de outros regulamentos que dispõem sobre esta matéria. Os indicadores definidos para efeitos da condicionalidade ao abrigo deste requisito legal de gestão estão agrupados em 2 áreas. Uma área relativa à produção primária vegetal e outra área relativa à produção primária animal. Nesta sessão, vamos debruçar-nos sobre a área número 1, os requisitos relativos à produção primária vegetal. E o primeiro grupo de indicadores definidos respeita a registros exigidos. E assim temos o indicador 1.1, relativo à existência de registro atualizado de tipo documental, manual ou informático, que permita a identificação do cliente a quem forneça um determinado produto no ano a que diz respeito. Assim, quem produz e comercializa produtos vegetais, cereais, frutos, produtos hortícolas e que, consoante o caso, podem destinar-se à alimentação animal ou consumo humano, e estes não são alvo de operações que alterem substancialmente a sua natureza, tais como o descasque, corte, ensacamento com aplicação de gases ou transformação propriamente dita. Estes produtores que estejam nesta situação
estão obrigados a ter um registro que contenha a seguinte informação: a identificação do produto vendido, a identificação do cliente, portanto, a quem vendeu o produto, a data em que a venda teve lugar e a quantidade de produto vendida. Estão excepcionados da obrigação deste registro os produtos vendidos diretamente ao consumidor final e os destinados ao consumo doméstico. Caso não seja abrangido por esta exceção, e podendo este registro ser do tipo documental, manual ou informático, caso as faturas que possua incluam esta informação, estas asseguram o cumprimento do indicador, ficando dispensado de um registro adicional. Depois temos o indicador 1.2, relativo à existência de registro atualizado, relativo à utilização de variedades geneticamente modificadas no ano a que diz respeito. Caso utilize variedades geneticamente modificadas, deve reger-se pelo disposto no Decreto-Lei 160/2005 e, em termos de condicionalidade, o que é verificado é se está na posse de cópia da notificação atualizada, prevista no anexo 2 desta legislação, que o produtor tem de entregar na Organização de Agricultores ou na CCDR da área de localização da sua exploração, o mais tardar até 20 dias antes da data prevista para a sementeira ou plantação. Qualquer alteração ocorrida nos elementos constantes desta notificação deverá ser comunicada pelo produtor a estas entidades e sempre antes de efetuar a sementeira. Depois temos o indicador 1.3. De forma a garantir a segurança alimentar dos produtos fornecidos, o indicador 1.3 dispõe que, no caso de terem sido realizadas quaisquer análises de amostras colhidas das plantas ou de outras relevantes para a saúde humana, são mantidos os respectivos registros ou resultados de análises no ano a que diz respeito. E estamos a falar de que análises? Estamos a falar de análises realizadas no âmbito do controle oficial e pelo próprio operador. Análises aos produtos vegetais, por exemplo, em termos de resíduos de pesticidas ou análises microbiológicas, análises ao solo, a fertilizantes orgânicos ou ainda, por exemplo, a água de rega ou de lavagem de equipamentos e utensílios. Depois temos os indicadores 1.4 e 1.5 que dispõem o seguinte. O 1.4 refere a existência de registro atualizado, de tipo documental, manual ou informático, de utilização dos produtos fitofarmacêuticos corretamente preenchido no ano a que diz respeito. E o 1.5 refere a existência de registro atualizado, de tipo documental, manual ou informático, de utilização de biocidas corretamente preenchido no ano a que diz respeito. E estes dois últimos registros que são exigidos, que informação têm que ter? O registro atualizado da utilização de produtos fitofarmacêuticos tem que ter, obrigatoriamente, a informação que aqui está disponibilizada. Tem que ter a identificação do produto fitofarmacêutico, o nome comercial do produto, a identificação da autorização provisória de venda, da autorização de venda, da autorização de comércio paralelo ou autorização excepcional de emergência, que constam no rótulo do produto fitofarmacêutico ou é divulgada no site da DGAB, a identificação da cultura onde o produto fitofarmacêutico foi aplicado, a identificação do inimigo ou o efeito a atingir, a quantidade de produto aplicado, quilogramas ou litros de produto comercial, a data ou datas de aplicação do produto fitofarmacêutico, o nome e número de autorização de exercício de atividade do estabelecimento de venda onde o produto foi adquirido, o volume de calda da aplicação e a área onde foi efetuada a aplicação. Portanto, esta é a informação que deve constar do registro que é obrigatório para quem utiliza produtos fitofarmacêuticos. O indicador 1.5 respeita ao registro, à obrigação de ter um registro atualizado de utilização de biocidas.
E, nesse registro, que informação deve constar? A identificação do biocida, o nome comercial do produto, a identificação dos locais de aplicação do biocida ou dos biocidas, a concentração ou dose aplicada do biocida, sendo que a utilização dos biocidas deve ser feita em conformidade com o que se encontra disposto no rótulo, devendo o registro dessa utilização permitir a verificação dessa conformidade e, por fim, a data ou frequência da aplicação dos biocidas. Isto é muito importante e é uma confusão que muitas vezes existe, que é a diferença entre os biocidas e os produtos fitofarmacêuticos. Portanto, a utilização de biocidas não se destina à proteção das culturas ou de produtos agrícolas, pois com esse propósito são usados os produtos fitofarmacêuticos. A utilização de biocidas, que é avaliada neste indicador, refere-se à aplicação nas áreas de passagem ou de instalações não destinadas à guarda de produtos vegetais. E agora vamos passar para o grupo de indicadores relativos à higiene. De modo a prevenir qualquer contaminação, há 4 indicadores definidos no âmbito da higiene, ficando bem patente a necessidade de garantir a segurança dos alimentos destinados a animais produtores de géneros alimentícios, ou seja, que se destinam ao consumo humano. Assim, o primeiro indicador dispõe que os produtos vegetais são armazenados e manuseados separadamente dos resíduos das substâncias perigosas, dos produtos químicos e dos produtos proibidos para consumo animal, de forma a prevenir qualquer contaminação. Neste caso, o indicador fala por si. O armazenamento e manuseio dos produtos vegetais deve protegê-los de contaminações com resíduos, produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, óleos, biocidas, por exemplo. O indicador 2.2 prevê que os biocidas sejam utilizados corretamente, de acordo com as instruções de utilização, conforme referimos no diapositivo anterior. O 2.3 dispõe que, sempre que aplicável, os produtores consideram os resultados de todas as análises relevantes de amostras escolhidas em produtos primários ou de outras amostras relevantes para a segurança dos alimentos para animais. Sempre que, no âmbito do autocontrole que realizem, disponham de análises a produtos primários que se constituam como alimentos para animais, desde a produção agrícola da própria exploração às silagens e pastagens, devem ter os seus resultados em consideração na atividade desenvolvida, por forma a não comprometer a segurança dos alimentos destinados aos animais. Por fim, as situações detectadas no último controle oficial realizado no âmbito do regulamento número 852/2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios, devem ter sido corrigidas. Ou seja, o que vai ser visto num ato de controle é se as desconformidades identificadas no âmbito do último controle realizado ao abrigo do plano de controle da produção primária, requisitos de higiene, foram corrigidas. Os produtores devem tomar medidas de reparação adequadas face às desconformidades identificadas e é isso que o controle da condicionalidade vai verificar. Portanto, se essas medidas de reparação foram ou não tomadas. No âmbito dos processos de infração, temos 2 indicadores. O primeiro, relativo à existência de processo de infração, relativamente à não comunicação à autoridade competente, da existência de géneros alimentícios ou alimentos para animais de origem vegetal que não estejam em conformidade com os requisitos de segurança alimentar. Sempre que esta situação se verificar, o agricultor é penalizado na condicionalidade. Assim, sempre que o produtor considere ou tenha razões para crer que um alimento para animais ou um género alimentício por si produzido não está em conformidade com os requisitos de segurança alimentar, deve
iniciar os procedimentos necessários para retirar do mercado o produto em causa, informar o Ministério da Agricultura do facto e das medidas tomadas e disponibilizar todas as informações necessárias e relevantes para detectar o percurso do produto em causa. Deve colaborar com o Ministério da Agricultura nas medidas tomadas a fim de evitar ou reduzir os riscos apresentados pelo produto fornecido. O indicador 3.2 respeita à existência de processo de infração por ultrapassagem dos limites máximos de resíduos de pesticidas em genes alimentícios ou alimentos para animais de origem vegetal, no âmbito do plano de controlo de resíduos de pesticidas em produtos de origem vegetal. De forma semelhante ao indicador anterior, a existir este processo de infração, o produtor é penalizado na condicionalidade. Assim, o produtor deve sempre assegurar uma boa prática fitossanitária por forma a evitar esta ultrapassagem dos limites máximos de resíduos. E desta forma concluímos esta apresentação relativa à temática da segurança alimentar na vertente da produção primária vegetal. Muito obrigada.